Olá, estamos de volta aí após um intervalinho. Agora estaremos trabalhando um pouquinho mais aí com a nossa coordenação de monitoramento, dando sequência à nossa jornada técnica pedagógica, né? Do segundo semestre. Esperamos aí estar sanando todas as dúvidas de vocês. Iremos abordar assuntos importantes aí em relação ao nosso diário digital, dentre outros assuntos também. E eu sou a professora Keila Patrícia, estou na coordenação de monitoramento, alguns municípios aí mais de pertinho, trabalhando aí no WhatsApp, né, nas ligações, estamos mais aí ligados, né? E aí eu não estou sozinha, gente, eu estou aqui, como vocês já viram, com a minha colega, que também irá se apresentar a vocês. Olá, boa noite. Eu sou a professora Socorro Brasil. Também faço parte da coordenação de monitoramento escolar do ensino mediado. E estamos juntos aqui, eu e a Keila, novamente, né, Keila, para a gente trazer novas informações e reforço de informações que nós já trabalhamos com vocês no decorrer do primeiro bimestre. Ok? Então, agora nós vamos dar sequência com a nossa jornada pedagógica e técnica de educação para a educação de jovens e adultos para esse segundo semestre. Ok? Vamos lá. Nesse primeiro momento, nós queremos desejar boas-vindas a todos os professores da EJA, né? Desejamos que todo mundo possa estar junto conosco, participando ativamente. Isso mesmo. E para nós aqui da equipe, né, da coordenação de monitoramento escolar, é uma imensa satisfação estar contando com a participação de todos. Então, nós esperamos que vocês possam participar aí na interatividade, colocando as dúvidas para que elas possam ser sanadas da melhor forma possível, né, professora Socorro? Isso mesmo. Nós sabemos que existem professores que já trabalharam conosco no semestre passado, mas também acreditamos que estaremos recebendo novos professores. Então, por isso é pertinente que nós reforcemos alguns assuntos que são decorrentes e da necessidade dos professores no decorrer do próximo semestre. Isso. Estaremos dando aí essas orientações, né, do nosso diário físico e esperamos aí contar com a participação ativa de todos vocês. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos aí a mais este momento, né, de tirar dúvidas, e nós vamos falar um pouquinho sobre a atribuição, né, da nossa coordenação, que sempre há algumas dúvidas, né, em relação a quais são as atribuições da coordenação de monitoramento escolar. Quais são, né, professora Socorro? Isso mesmo. Vamos lá, então. Como reforço, nós vamos estar colocando as atribuições da nossa coordenação, que tem como foco principal desenvolver ações de monitoramento do rendimento escolar e lançamento de dados pedagógicos, ou seja, de frequência, de objeto de conhecimento e de notas para as turmas do ensino presencial com mediação tecnológica. Como nós já falamos, né, Keila, no início, a nossa equipe ela é formada por técnicos, né? Nós temos uma coordenadora e 6 técnicos que fazem esse acompanhamento e atendimento com vocês, professores que estão na ponta, né? Então, a gente deixa esse recado para vocês, que a nossa atribuição principal é monitorar e fazer esse acompanhamento juntamente com vocês, para estar sanando dúvidas com relação a e-mail, que é uma das propostas que nós estamos trazendo para desenvolver hoje, e-mail de turma, e-mail do professor, e principalmente agora com maior ênfase no diário físico, né, Keila? Isso. Por conta do formato da EJA desse ano, né? Vocês sabem, a gente vai só lembrar, reforçar para vocês que nós estamos ofertando a EJA esse ano de 2025 no formato de etapas e semestre, né? Nós finalizamos algumas etapas agora no primeiro semestre e vamos dar início agora em novas etapas, então por isso nós estamos aqui com vocês para trazer essas orientações, sanar dúvidas, para que a gente possa estar trabalhando nesse primeiro semestre assim de uma forma muito tranquila, tanto principalmente
para vocês quanto para nós que fazemos o atendimento aqui na coordenação de monitoramento da gerência de ensino mediado, ok? Isso. E quais são o público de atendimento, né, que a nossa coordenação atua? Nós atendemos aí os nossos coordenadores regionais, os nossos coordenadores do mediado, os professores presenciais, com quem a gente fala, né, geralmente diariamente nós temos falado, né, com os nossos professores, também coordenadores, os nossos gestores escolares também, secretários escolares, pedagogos das escolas. Então, esse é o público com os quais nós trabalhamos, os quais nós estamos atendendo, né, dando informações e orientações. E também nós temos os nossos as nossas formas de atendimento, né? As nossas formas de atendimento, né, professora? Nós temos o nosso e-mail, que é o L-SEMEN, que é a sigla, né, da nossa coordenação de monitoramento, @educacam.am.gov.br. Nós temos os nossos ramais aí da coordenação. Esses são os principais ramais, tá bom? E aí esses ramais vão estar redirecionando vocês para aquele técnico pedagógico destinado ao seu município. Por exemplo, São Paulo de Olivença. Eu sou a pedagoga, aliás, a técnica pedagógica responsável por este município. Então, São Paulo de Olivença será destinado aí a mim. Então, esses são os principais ramais, o qual estará sendo direcionado aí, de repente, se eu for algo que já possa ser sanado já neste momento, então, a priori, já vai estar sendo esclarecido, ou quando for algo mais específico, aí vai estar sendo passado para o técnico pedagógico responsável pelo município. Por isso que no atendimento a gente faz algumas perguntas específicas, né, professora Socorro, para que possamos atender da melhor forma possível. Isso mesmo. Também não podemos deixar de falar sobre a nossa forma de atendimento via IPTV, né? Eu acredito que vocês já observaram que quando as aulas estão sendo transmitidas, nós também, os técnicos, estamos lá. Como é que vocês vão identificar que nós, os técnicos, estamos acompanhando? Vocês vão verificar pelo nosso usuário. Esse que está aqui ao lado de IPTV, então é CME Diário, o nosso nome, o meu, por exemplo, o meu é CME Diário Maria Brasil, né? Da Keila é CME Diário Keila, né? Isso. Então, vocês têm a oportunidade também de falar conosco, sanar dúvidas, nesse momento que a aula está sendo transmitida, porque nós também estamos acompanhando no canal via IPTV. Certo. E aí nós vamos falar agora um pouquinho sobre e-mails, né, professora Socorro? Primeiro, nós vamos falar aí um pouquinho sobre o acesso ao e-mail da turma. Isso. O e-mail da turma, pessoal, a gente vamos frisar bastante para vocês a importância desse e-mail, né? A gente terminou, como eu falei para vocês há pouco, nós finalizamos o primeiro semestre e a gente detectou que tem professor que ainda não sabia o endereço de e-mail dele. Aí eu fico me perguntando, a gente se pergunta, né, Keila? Uhum. Poxa, como é que esse professor chegou, finalizou a etapa de ensino e ele não sabe o e-mail da turma? Então, como é que ele teve acesso ao material didático para as turmas? Por meio de que veículo? Porque o e-mail da turma é o principal veículo para chegar material didático para o professor, né, para que ele possa estar trabalhando. Então, onde é que está esse e-mail da turma? Os e-mails da turma, eles estão numa conta do Gmail, né? E ele utiliza uma senha padrão, que é a senha SEMEAN #2025. Que não certo? Pode ser alterada. E que essa senha, né, Keila, ela não pode ser alterada. Por que ela não pode ser alterada? Porque é uma senha padrão e é uma senha também que possibilita que nós, técnicos e os pedagogos, também possam verificar quando o professor reclama para a gente ou ele faz uma chamada dizendo que ele não está recebendo material na turma, né? Então, é de extrema importância que o professor saiba o e-mail da turma dele. Eu acredito que o nosso colega Rafael, o coordenador da coordenação de infraestrutura, ele comentou bastante sobre isso. Então, assim como a equipe do Rafael, ele orienta onde o professor deve procurar o login da turma dele, nós também, técnicos da coordenação de monitoramento, também podemos estar orientando, tá bom? E se ele passou, né, o
o link para vocês, que é o bit.ly logins logins com S. 2025, logins no plural, tá bom? Isso, ele passou para vocês, mas só reforçando, é lá onde vocês vão preencher os dados, né, específicos para estar encontrando o e-mail da turma de vocês, caso ainda não saiba, mas podem também estar se direcionando a nós, que nós vamos dar aí as orientações e já colocar o link para vocês. E abrindo um parênteses, professora Socorro, agora há pouco com o nosso coordenador Rafael, houve aí uma colocação, né, de uma professora, no caso, que estava com o e-mail trocado. Isso realmente pode acontecer, porque o e-mail da turma é o e-mail qual você vai entrar no IPTV. E aí é lá nesse e-mail que gera relatórios, a frequência do nosso professor. Então é de suma importância, gente, que vocês estejam logados com o login correto. Então, se a sua turma é de noite e teve aula de tarde do mediado, você precisa trocar e colocar o login da EJA, o login correto, que é o e-mail da sua turma. No caso, o e-mail da turma sem o arroba do Cacau, né? Vai ser só aquela parte inicial, que é sem o arroba, que é do e-mail. Então, o login no IPTV é esse. Então, façam essa troca, por favor. Nós pedimos aí que vocês estejam realizando. Nós temos visto muitos logins diferenciados da série. Por exemplo, nono ano com login de oitavo, primeiro ano com login de segundo. E aí acaba se tendo essa confusão e a gente não consegue emitir um relatório preciso e nem a frequência precisa de vocês. Então, abrindo esse parêntese muito importante, nós pedimos a todos que, por favor, estejam verificando e colocando o seu login correto lá no IPTV, que é esse mesmo do e-mail, sem a parte de identificação do Gmail, tá bom? Isso mesmo, Keila. E ainda falando da importância desse e-mail, né, do login, que é o mesmo login para entrar no IPTV, né? E o login do e-mail só muda porque entra o provedor, né, da internet. Isso. E o que a gente quer reforçar também, professores, que aconteceu muito, o professor ligando para a gente, eu não estou conseguindo, não está chegando o material da minha turma. Por quê? Porque ele trabalhou na EJA ano passado, digamos que ele trabalhou na 5ª etapa, aí ele vai querer logar agora no 2º semestre, que não tem mais 5ª etapa, que já vai ser a 6ª, por exemplo, ele vai querer entrar com o login da 5ª. E aí, vai chegar material correto para ele? Não vai. Então, é importante que vocês... eu acredito que os professores que estavam nas etapas passadas, eles vão ser remanejados, provavelmente para as próximas, então ter o cuidado de que o login da etapa passada era da etapa passada. Agora esse login do próximo desse semestre agora vai ser um novo login que o Rafael já falou, que provavelmente vai estar disponível para vocês a partir de segunda-feira, ok? Então fiquem atentos com relação a isso, para não utilizar login da etapa passada, porque vocês não vão ter acesso aos materiais desses novos componentes que vão ser ofertados das novas etapas, tá bom? Joia, então vamos dar sequência. Então, assim, só para a gente reforçar qual é a importância, né, desse e-mail da turma que vocês tenham acesso. É porque é por meio deles que vocês irão receber os materiais didáticos da série, da etapa. Ou seja, o calendário, né, de cada período, o cronograma, o plano didático pedagógico, o plano de aula, que mais que a gente vai dar? As avaliações, as cartelas e outros materiais pedagógicos. É importante a gente colocar outros materiais pedagógicos, mas é porque são outros mesmo. Qualquer mudança no percurso, vocês vão estar recebendo também nesse meio da turma. Então, olha só a importância, né, Keila, de o professor saber o login da turma dele. Tanto o login de IPTV, né, como o login de e-mail. O login de IPTV, por exemplo, vem o nome do município, o código da escola sede, depois vai vir a série, a etapa, depois da etapa o ano e depois que acrescenta o arroba do Cacau, que já vai ser o login do e-mail da turma, do cacau.am.gov.br, tá bom? É isso mesmo. Então, vamos lá. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o resgate, né?
e-mail institucional do professor e o resgate de e-mail e redefinição de senha. Então, todos os professores, quando são lotados, eles recebem o seu e-mail institucional de professor. Tem o e-mail da turma e tem o e-mail de professor. Esse de professor é um e-mail desse professor individual, tá bom? Então, ele tem a senha dele. No início, vai ter uma senha padrão, que é o Seducan, né? Sedu, que a senhora lembra, professora? Seducan 2025. 2025, isso mesmo. Seducan 2025 é uma senha padrão de primeiro acesso, para que você esteja fazendo aí a criação da sua senha individual de professor, tá bom? E aí, não sei, não me passaram esse e-mail. Vocês podem estar entrando em contato conosco, que nós daremos as orientações de como está se dirigindo aí para estar recebendo esse e-mail, tá bom? No caso do resgate do e-mail, né? Você vai enviar uma mensagem, né? No caso, ou se não recebeu também pode estar fazendo isso, ou vai estar resgatando, às vezes o professor perdeu, não sabe, não lembra, ele vai mandar um e-mail para o suporte.email@educacam.am.gov.br, de um e-mail pessoal seu, tá bom? E aí vai ter um assunto, lá no assunto você vai colocar e-mail institucional do professor, que vai facilitar a pessoa que receber, já vai saber o que você deseja, né, nesse e-mail aí do suporte. Aí você vai fazer a solicitação, nós temos aqui algumas orientações do que colocar nesse e-mail. Você vai colocar o seu nome completo, a sua matrícula, ou o CPF também serve, caso você não tenha, né, a matrícula, o município que você atua, a escola sede, tá bom? E aí você vai estar enviando lá e solicitando, né, solicitar o meu e-mail institucional, o resgate, né, do meu e-mail de professor, certo? Pode passar. E aí a redefinição de senha. Para redefinição de senha, o assunto vai ser destinado para o mesmo e-mail, que é o suporte, só que o assunto você vai colocar redefinição de senha do e-mail institucional. E aí vai colocar aquelas mesmas informações, né, professora, que nós já passamos, são as mesmas informações, só que aí você vai colocar como assunto a redefinição de senha. Se você quiser fazer uma mensagem abaixo, né, eu gostaria de solicitar ao suporte que fizesse o resgate da minha senha, pois eu esqueci, perdi algo assim, coloca uma justificativa básica, e aí esse suporte é quem vai estar fazendo o resgate de senha para vocês. Então, é de suma importância que vocês tenham o e-mail de professor, porque com ele você vai acessar o diário digital. Se você não tiver o seu e-mail de professor, não tiver acesso a ele, você não tem acesso ao diário digital, no caso de quem está realizando aí os lançamentos no digital. Porém, nós, com o diário físico, também entramos em contato, né, quando se dirige pessoalmente ao professor. Então, no momento, nós não estamos ainda, por enquanto, porque em breve ele vai voltar, né, professora Socorro, diário digital, mas vocês precisam ter esse e-mail, esse acesso aí, porque uma hora ele vai voltar, e também nós temos essa comunicação mais pessoal, né, uma comunicação mais direta, de forma formal, entre o seu técnico, entre a coordenação, a própria Gentec. Quando vocês precisarem mandar um e-mail para a Gentec, você vai estar utilizando esse e-mail aí institucional de professor de vocês. Então, é muito importante que vocês tenham acesso a ele e que vocês tenham acesso também à senha, tudo certinho, para poder estar utilizando, tá bom? Então, vamos dar sequência agora falando do nosso diário físico, né? Que, por enquanto, nós aderimos, como a professora Socorro falou, o diário físico. Isso mesmo. Até o ano de 2024, né, a EJA ofertada pelo CEMEAN, utilizava o diário digital, né? Então, com a mudança da oferta de educação de jovens e adultos no formato de etapa semestral também, o Sistema Integrado de Gestão Educacional do Amazonas, o SIGEAM, precisará passar por um processo de ajustes para permitir o lançamento de acordo com este novo formato. Enquanto isso, como medida temporária, as escolas devem adotar o uso do diário físico. Com que finalidade? Com a finalidade de garantir, assim, que as informações de frequência,
notas, recuperação paralela, conteúdos e outras informações possam ser registradas no sistema. Então, por isso, nós estamos trabalhando, o EJA está trabalhando com o diário físico, ok? Então, vamos falar um pouco, nos aprofundar mais nesse tema que a gente considera muito relevante, né, Keila? E já pedir para vocês, professores, que façam as anotações de vocês, das dúvidas que surgirem, para que na hora que a gente for trabalhar na interatividade, vocês já possam estar fazendo essas perguntas para nós, tá bom? Então, assim, o diário físico ele é composto de 2 fichas padrão, né? A primeira é a ficha de frequência e tema curriculares, ou para quem já trabalhou com o diário digital, objetos de conhecimento, com indicação do módulo, frequência e objetos de conhecimento ministrado durante o período. A segunda ficha é a ficha cumulativa de notas, né? Ou seja, das avaliações. É a ficha com a indicação das notas dos estudantes e os conteúdos ministrados na avaliação. Ok? Vamos lá. Quais são os requisitos para o preenchimento desse diário físico da EJA? Primeiro, o professor deve ter em mãos um documento orientador. Esse documento foi escrito pela equipe pedagógica aqui do CEMEAN, né? E ele realmente é orientador. Lá nesse documento, ele traz todas as informações, detalhes de como o professor deve preencher o diário físico, né? O outro documento que é essencial para o preenchimento é a lista entregue pela escola matriz com os dados do estudante. Essa lista ela é enviada pelo gestor da escola sede para as escolas, né, para nossas escolas do mediado. E essa lista, o que deve conter nessa lista? Deve conter a identificação da escola matriz e o número do INEP, né? O INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, que o MEC utiliza, e é por onde ele identifica todas as escolas e todos os alunos da rede nacional da educação. Deve conter também a matrícula do estudante, o nome completo do estudante organizado em ordem crescente. O que mais que deve conter? O professor deve ter também em mãos o cronograma de sequência de aula do componente curricular. Lembrem-se, professores, que eu acredito que vocês já falaram bastante conosco, então a gente sempre está orientando o professor, tenha o CSA na mão, fique com o CSA na mão. Por quê? É um documento de fundamental importância para o acompanhamento das aulas. Nesse CSA, o professor vai poder identificar qual é o componente que está sendo ministrado, o período que esse componente vai acontecer, período de início e término, a unidade de estudo de cada componente, né? A data das aulas, os temas curriculares, que são os objetos de conhecimentos, o detalhamento desses temas curriculares abordados nas aulas, as datas das avaliações e os conteúdos abordados nas avaliações. Vejam bem, professor, esse documento também é um dos documentos que também o professor tem que ter, tipo assim, botar embaixo do braço, né, Keila? Como a gente anda, professor do ensino regular, ele anda com uma bolsa cheia de documentos. Então, esses são documentos que precisam estar embaixo também do nosso braço, dentro da nossa bolsa, porque é ele que nos faz caminhar durante o período da oferta do componente de forma segura. Eu sei o que vai acontecer na aula de hoje, eu sei o que vai acontecer na aula de amanhã, o que foi trabalhado na aula anterior. Então, é essencial que o professor esteja com esses documentos na mão. Esse documento orientador, a ficha que vai receber do gestor da escola com o nome dos alunos, com o dado da escola, e o CSA, que é enviado para o e-mail da turma com uma semana de antecedência antes do componente entrar no ar. Ok? Isso mesmo. E esse documento orientador, gente, ele vem lá, inclusive, sobre as nossas avaliações, né? Que o pedagógico abordou bem, os tipos de avaliações, tudo aquilo que foi abordado aqui na nossa reunião, tem lá nesse documento orientador, tá bom? E ele é enviado, né? Juntamente com o material didático. E aí, nós vamos dar uma olhadinha, então, no nosso CSA. Vocês já estão habituados aí, mas alguns temos professores novos, né, também, mas não custa relembrar, né? Olha só, para vocês preencherem o diário físico,
E o digital também, né, como a professora Socorro falou, esse documento, ele é de suma importância. Ele tem aqui no cabeçalho já informando qual é o componente curricular, né, que é o nosso módulo, o professor que vai ministrar a aula, o período do módulo, ó, que é muito importante, né? Isso aqui você vai ter que registrar lá no seu diário físico. As datas assíncronas, se houver, vai estar escrito aqui, né? E a carga horária do componente. E temos aqui ainda o total de dias letivos. Como nós estamos no componente de arte, então ele é mais curtinho, né? São apenas 2 unidades. E aí, cada unidade ele vem o tema integrador, né? E aí, isso também é muito importante também vocês saberem para preencher o diário. E aí, gente, aqui, olha, que vocês vão utilizar super no diário de vocês é a data, que a professora Socorro colocou lá, né? O que contém, o que compõe nosso diário. Aliás, nosso CSA. Então, essa data que você vai colocar, o número da aula, lembrando que num único dia nós temos 2 aulas. Então, no diário você vai repetir a data, depois nós vamos abrir, né, essa ficha de frequência para vocês visualizarem. E aí, olha, são 2 momentos em um único dia, certo? Opa! Vamos lá. Aí aqui vocês vão ter, além disso, vão ter aqui, olha, o objeto de conhecimento, né, que é o tema curricular, certo? Aqui eu tenho teatro, corpo e expressão. Então, você vai... Gente, se você estiver preenchendo de forma... no computador, né, digital, você vai poder dar Ctrl+C, Ctrl+V. Se você não estiver preenchendo no digital, você vai copiar exatamente como está aqui, tá bom? E aí, na última coluna aqui, ele vai vir o detalhamento do objeto de conhecimento. Esse detalhamento é o detalhe do que vai ser composta a aula ali, o corpo e a expressão, tá bom? Então, isso também vai para a ficha lá de frequência de vocês, vai lá para a ficha para ser colocada lá e nós vamos ver no final, tá bom? Desse momento. E aí, é isso que compõe, gente, o nosso CSA, tá bom? Aqui é a unidade, né? No cantinho, a primeira coluna é a unidade e é muito importante para que vocês tenham isso aqui para preencher. Então, já está tudo ali. Você só vai copiar, colocar exatamente como está no CSA. Daqui a pouco nós vamos estar visualizando essa ficha, certo? Vamos lá, vamos ver a nossa ficha, então. Certo. Vamos verificar então agora, conhecer um pouquinho melhor sobre essa ficha, né, a ficha de frequência, como que o que compõe essa ficha e como ela deve ser preenchida, tá bom? Vamos lá. Bem, a ficha de frequência ela deve ser preenchida mensalmente, mesmo que tenha mais de um componente curricular ocorrendo no mês. Por exemplo, o componente de arte, o período de transmissão dele foi do dia 1º/2 até o dia 14/2. Aí o componente de educação física começou um dia após o término do componente de arte. Começou dia 15/2 e foi até o dia 28/2. Nesse caso, deve-se usar a mesma ficha do registro do mês e assim sucessivamente, ou seja... A ficha de frequência ela é preenchida mensalmente. Eu não posso pegar uma ficha para arte e outra para educação física. Se eu tenho até o final do mês, a arte teve 4 dias letivos. Educação física, suponhamos que teve 20, então dão 24 dias. O mês não tem só 24 dias, né? A gente pode considerar como dias letivos de segunda a sexta e o sábado, quando ele for letivo também. Então, a gente vai fazer o preenchimento, né, dessa ficha o mês todinho. Quantos componentes tiver? Se, por exemplo, no último dia, suponhamos no mês de abril, no último dia, dia 30, começou um componente, eu devo registrar a frequência desse componente nesse dia? Deve, porque o mês ainda não terminou. Então, para ficar bem assim, bem, como é que eu posso dizer, reforçado, que a ficha de frequência ela tem que ser preenchida durante o mês todinho, independente do número de componente ofertado no mês. Aqui ele vai dar uma explorada nessa ficha aí para que não reste nenhuma dúvida, tá bom?
Isso, prof. Então, olha, como a professora Socorro explicou, né? Aqui está a nossa ficha de frequência, tá bom? Lembrando que são 2 fichas. Essa é de frequência, que, como a professora Socorro informou, ela é o quê? Mensal. Então, eu vou preencher durante todo o mês. Aqui eu tenho um exemplo do mês 4, né? Eu coloquei aqui como, nós colocamos como data de entrega, né? Porque terminou aqui, aí a gente vai colocar aqui a data que entregou, tá bom? Mas aqui vamos fazer esse exemplo que eu terminei no dia 30 e já consegui encaminhar no dia 30. Então, olha, eu coloco essa ficha de frequência, você vai colocar todos os módulos, todos os componentes que entraram dentro desse mês. Olha, nesse mês nós tivemos aqui o componente de arte, tá bom? Nós tivemos o componente de história, nós tivemos o componente de educação física e nós tivemos o componente de língua inglesa, no mês de abril. Gente, mas no mês de abril, na EJA, do terceiro segmento, aqui, olha, tá bom? Vocês vão preencher, ó, o terceiro segmento. Olha, aqui vai colocar a escola matriz, o login da turma, o endereço. Tem situações que lá no documento orientador explica que é obrigatório colocar, tá bom? Tem situações que é opcional, tá bom? O INEP você vai colocar, mas quais são, professora, obrigatória, quais são opcionais? Está lá no documento orientador mostrando direitinho para vocês, tá? Mas, por via das dúvidas, é bom que se preencha tudo, né? E aí, aqui também esse ato de criação vai vir lá do documento da escola matriz de vocês, que vai passar essas informações dessa ficha, e aí vocês vão colocar aqui. E aí tem aqui o segmento que você vai preencher, certo? E aí você vai colocar aqui, olha, já como eu falei, os componentes curriculares que ocorreu. Mas, professora, e se ocorreu mais de 4 componentes curriculares dentro de um mês? Porque nesse campo aqui você vai ter espaço somente para 4. Caso ocorra, que foi nessa situação de abril, no terceiro segmento semestral, caso ocorra de você ter mais um componente, o que você vai fazer? Você vai colocar ele lá em observações. Deixa eu ver aqui. Olha só, aqui, observações. Foi colocado aqui, ó. Tá vendo? Língua portuguesa. 1/5 componente curricular dentro do mês de abril. Porque não teve espaço lá, porque lá só vai ter espaço para preencher 4 componentes curriculares. Não deu para preencher lá, você vai colocar em observações da mesma forma que estava lá em cima. Objeto de avaliação, aí componente curricular ou itinerário informativo, né? E aí você vai colocar o nome do componente e o período de transmissão dele também, tá bom? Então, entenderam? Ah, não teve espaço lá, teve mais de 4 componentes, coloque em observações. E aí, gente, olha só, esse componente aqui de língua portuguesa, ele iniciou no dia 29, estão vendo aqui? E foi até o dia 13. Mas nessa ficha, eu vou lançar somente 2 dias. No caso, abril foi só até o dia 30, né? Então, eu vou lançar somente 2 dias, 29 e 30. Fecha essa ficha de frequência e dou início na próxima ficha, a partir aí do dia 1º de maio, eu vou iniciar com língua portuguesa e os demais componentes que vieram ali dentro do mês de maio. Então, se foi só um dia, vai colocar dentro do mês vigente. Se foi 2 dias, vai colocar nesse mês vigente, tá bom? Então, vamos voltar aqui, só para... Olha, aqui nessa parte aqui, olha, é o momento em que você vai preencher os conteúdos ministrados, tirados de onde? Lá do CSA que nós trabalhamos, né? Aqui você vai colocar a data, tal qual o CSA, o número da aula, tá bom? Tal qual o CSA. Gente, olha, são 2 dias, aliás, é o mesmo dia, 2 aulas. Né? Lembra que eu falei para vocês que nós temos, né, na nossa aula, na nossa transmissão, 2 aulas, né, 2 momentos. Na primeira aula, no primeiro momento é uma aula, no segundo momento é a aula 2. Então, você vai repetir a data, né, e vai colocar numa linha o número 1, na outra linha o número 2. No outro dia, continua da mesma forma, tá bom?
Então, olha, aí nós temos aqui o objeto do conhecimento, que é tirado do CSA, e o detalhamento do objeto de conhecimento, que também você vai Ctrl+C, Ctrl+V lá do CSA ou copiar, no caso de preenchimento à mão, a caneta, tá bom? E assim sucessivamente, vocês vão estar preenchendo todo o seu campo ali de conteúdos, de data, de aula, o detalhamento, conforme o CSA, que é o espelho do CSA, né? Até finalizar ali, olha, o dia 30. Lembra que nós finalizamos com 2 dias de língua portuguesa? Foi o que ocorreu aqui. Fechei dia 30, fecho essa ficha e coloco e vou para outra, tá? Outro ponto de atenção, gente, muito importante aqui. Deixa eu voltar aqui, um ponto de atenção interessante para mostrar para vocês. Na data do dia 17, se não me engano, deixa eu voltar mais um aqui. Olha, a data do dia 17, se eu não me engano, ele foi ponto facultativo, não foi? Vamos ver lá aonde a gente anotou aqui no final, olha. Olha só, 17 de abril foi decretado ponto facultativo, conforme decreto de 9 de abril de 2025. A aula foi aglutinada e ministrada no dia 16/4. Então, gente, no dia 17, agora você não vai preencher nada, porque não teve a aula, né? Vai colocar aquele tracinho de não se aplica, tá bom? Lá no dia 17, você coloca um tracinho assim de não se aplica. E em observações, você vai colocar que esse dia foi ponto facultativo, mas que essa aula foi dada no dia 16, aglutinada aí com a aula do dia 16. O que nos confirma, né, essa informação aqui, ó, 22 aulas previstas, 22 aulas ministradas, apesar do dia 17 ser ponto facultativo. Aqui, gente, só é um tracinho, tá bom? Não é falta e nem presença, vai ser um tracinho. Por quê? Porque não houve aula esse dia que foi decretado ponto facultativo, tá joia? Então, acredito que as dúvidas vão ser sanadas na nossa interatividade, né? Mas o que temos para abordar nesse momento sobre a ficha é isso. Isso, só para reforçar um pouquinho também, Keila, é com relação ao preenchimento dos alunos, né? Vejam como é que é preenchido. Primeiro coloca o número da matrícula e o nome do aluno, né? E como é que eu vou colocar a presença, como é que eu vou colocar a falta, né, Keila? A presença é o pontinho e a falta é o F. Não esqueçam, professores, de, no final, fazer o somatório de frequência e de falta do aluno durante o mês, tá bom? Vamos para o próximo, Keila? Vamos lá. E aí nós temos agora a nossa ficha, né? A professora Socorro abordou, né? Mas eu vou dar uma pincelada mais uma vez, né? Sobre o nome do componente que a gente colocou lá. No caso de falta, falta o espaço, como nós vimos lá no cabeçalho, você vai inserir no campo de observações, como foi abordado ali, né? Na nossa TV interativa. E as datas sempre de 2 algarismos, ok? Então, só reforçando. E aí, sobre as faltas, inserir em observações, mas a falta precisa ser computada, Isso. né? Ok. Então, agora nós vamos abordar um pouco sobre a nossa ficha acumulativa. Certo. É isso? Vamos lá. Que é a nossa ficha de avaliação. Então, nós temos aqui, olha, eu já abri para vocês, tá bom? Essa aqui eu vou deixar aqui no link interativo mesmo para vocês visualizarem, mas eu dou o zoom, aí acredito que vai ficar fácil para vocês verem, né? Dando o zoom. Ela é muito parecida com a primeira ficha que nós vimos de frequência, só que essa daqui você vai registrar as notas, tá bom? E a ficha de frequência, ela é o quê? Mensal. Você vai preencher todos os componentes curriculares que ocorreu dentro desses 30 dias ou 31 dias desse mês. E a ficha de avaliações, né, a ficha acumulativa, ela é por componente curricular, por módulo. Então, iniciou um componente, você vai colocar aqui, a avaliação, né? O cabeçalho é muito parecido com a ficha de frequência, tá bom? Muito parecido, a data que você vai entregar, é muito parecido, né? Aí aqui só vai mudar que o objeto de avaliação, que é o componente curricular, vai ser somente um. E aí você vai colocar qual é o componente, nesse caso foi o de arte, o período da transmissão dele,
o nome do professor presencial, as aulas previstas e as aulas ministradas. Aí aqui está muito parecido, né? O período é único, é muito parecido com a primeira ficha. E aí vai vir aqui a parte das notas. Primeiro momento, olha, nós temos aqui o número do aluno, né? E o número da matrícula junto com o nome do aluno, né? Que vocês vão receber lá da escola matriz, essa matrícula e o nome completinho do aluno. Ela vai ser colocada aqui, nome do aluno. E aí nós temos a V1, recuperação paralela caso houve, né? Caso ocorreu, avaliação 2 e recuperação paralela caso ocorra. Aqui no caso de arte, nós só temos 2 avaliações, porque é um componente mais curtinho, ele só tem 4 dias, né? Então, ele só tem, a carga horária dele é menor, só tem 2 unidades. Nesse caso aqui, a avaliação 1. Você vai pegar, vai ver como que foi feita essa avaliação lá. Aqui já é o totalzinho, né? O total daquelas avaliações que é feitas. Da trilha, né? Da aprendizagem, da avaliação socioeducativa. Então, o total é colocado aqui. A V2, a mesma coisa. Vamos supor que temos aqui um aluno, ó, o Alberto Machado. No total da avaliação 1, contando com a avaliação de habilidades socioeducativas, educacionais, isso, ele tirou 8, somando tudo isso aí. Então, a média é 5, né? Sim. Então, ele passou, certo? Média 6. Média 6. É. Média 6. Isso. E aí, a avaliação 2, ele teve 7,5, somando todas aquelas avaliações, né? E no final, ele vai ter a média. Como é que é calculada essa média, gente? Essa média, você vai pegar o total das avaliações, vai somar e vai dividir pelo total das avaliações que houve. Por exemplo, a V1, eu vou somar o 8 mais o 7,5. O resultado eu vou dividir por 2. Por que por 2, Keila? Porque nós tivemos somente 2 avaliações. Se fosse 4, no caso de componentes maiores, seria dividido por 4, tá bom? E assim sucessivamente. E aí você vai ter a sua média final. Então, esse aluno ficou com a média 7,5. E assim sucessivamente. Caso ele tenha a recuperação paralela, você vai preencher na recuperação paralela, e é essa nota que vai valer, né? Da recuperação, a qual você vai somar para a média final. Tudo bem? Isso mesmo, Keila. Só reforçando, né, nesse caso, o aluno tirou 8, ele não foi para a recuperação paralela. Mas se ele tivesse tirado uma nota 4, por exemplo, ele ia para a recuperação paralela, enfatizando que a recuperação paralela, ela é uma recuperação que ela tem período de reposição de aprendizagem. Tem conteúdo específico enviado pela equipe pedagógica e tem um período para o aluno estudar, e depois que ele estudou é que ele vai fazer a prova. Se na recuperação paralela, na primeira avaliação ele tirou 4, ele foi para a recuperação paralela, tirou 8, a nota da primeira avaliação deve ser eliminada, e a nota que vai permanecer é a nota que ele tirou na recuperação paralela. A nota tá da bom? recuperação é substituída. Isso, é substituir, não vai lançar. Eu recebi uma pergunta, professor, e agora? Eu vou ter que dividir por 3? Não vai, porque a nota da recuperação paralela substitui a nota vermelha que ele tirou, a nota baixa que ele tirou. Tá bom? Isso mesmo. E aí, dando sequência aqui, olha, abaixo, na segunda folha da nossa ficha cumulativa, você vai preencher aqui o objeto de conhecimento da avaliação. Lá no nosso CSA tem o dia da avaliação, tem o objeto, que é o tema, né? Tem o objeto do conhecimento e tem o detalhamento lá. Tá? Então, você vai preencher aqui tudo direitinho. Então, aqui, olha, no caso de arte, nós tivemos no dia 2 a nossa primeira avaliação, que foi uma culminância da unidade 1, né? Olha lá, o projetei, ele ocorreu, projetei, certo? Aqui é o valor da avaliação. Projetei, quanto que ele vale? 7,5. E aí, você vai... Aqui é uma legenda, né? Uma explicaçãozinha que já tem lá no nosso documento orientador também, mas foi colocada aqui para facilitar o valor de cada avaliação, tá bom? O valor também aqui, olha, da nossa... nós temos aqui os critérios, né? Aí aqui, olha, os critérios de socioeducacionais, que é a nossa avaliação aí das habilidades socioeducativas. Então, nós temos todos os critérios que vai somar 2,5, né? Vocês também têm essa outra fichinha que o pedagógico já passou para vocês
dos critérios, né, do que está avaliando. Então, você vai fazer aquela soma e aqui é o valor total. Mas já vem preenchido, tá? É só uma explicaçãozinha dentro do próprio formulário para vocês, da própria ficha. E aí, aqui vocês vão preencher, olha. Vão fazer o preenchimento com a data da avaliação, a unidade de estudo, o número da avaliação, né? O número da aula daquele dia da avaliação. Foi a aula 3, que foi a avaliação. A outra foi a aula 6 da unidade 2. Então, você vai colocar o número, tá bom? E aqui, o objeto do conhecimento, o que aconteceu, o que foi abordado nessa avaliação. Nós colocamos tal qual o CSA. O CSA estava lá, parte 1 e parte 2, foi copiado tal qual o CSA, tá bom? E aí, aqui, qual foi o instrumento de avaliação? Foi a prova escrita, a avaliação escrita, né? E ela vale 7,5. Então, aqui está o valor delas. Vocês vão fazer os critérios certinhos, avaliar. E lá em cima, né, como nós vimos anteriormente, é onde foi a soma total, olha, a V1, a V2, e aí você vai ter a média final, tá bom? Então, essa segunda parte aqui da nossa ficha, ela é de suma importância, porque aqui vai vir o detalhamento da avaliação, tá bom? Vai vir a data em que ela ocorreu, então isso é muito importante aí que vocês tenham, por isso é muito importante que vocês estejam com o CSA de vocês, ok? Muito bem. Isso, e reforçando, professores, que vocês não podem esquecer das avaliações, de colocar a nota da avaliação das habilidades socioeducacionais. Por quê? Porque o aluno, se ele tirou 7,5, às vezes o professor se esquece de fazer o somativo das avaliações de habilidades socioeducacionais e prejudica o aluno, né? Então, lembrar que toda vez você deve adicionar esse ponto, considerando os itens que serão avaliados, né? Que já está tudo determinado pela equipe pedagógica, tá bom? Muito bem, então vamos dar sequência. Muito bom. Olha, a ficha, ela vem, então, indicando a nota do estudante, como nós já abordamos. Ela é preenchida por módulo, diferente da de frequência, né? E é colocado ali, como nós vimos esse exemplo, o módulo de arte, colocamos ali o período. Então, acredito que não há dúvida, se houver, né, vai ser tirada aí no momento da interatividade. Foi bem abordado aí esse tópico durante a nossa explanação da ficha, tá bom? Então, elas têm 2 páginas, como nós vimos. A primeira, ela tem aquele cabeçalho, né? Ela vai ser inserida as avaliações correspondentes de cada unidade, a recuperação paralela, o total, a média final, como nós observamos. E a segunda vai ser a parte mais detalhada, né, com o objeto do conhecimento, de acordo com o CSA, e o instrumento. Qual foi o instrumento de avaliação? Foi Projeteia, foi uma avaliação escrita, tá bom? Ok? Gente, as fichas, elas devem ser preenchidas por componente curricular, essa de avaliação, tá bom? Mesmo que o mês ainda não tenha finalizado. Professora, não terminou o mês, não tem problema. Fecha essa ficha e já pode ser enviada. O diário físico, ele está ligado ao componente curricular ou itinerário formativo, tá bom? E não ao mês do ano. Então, ele está ligado aí a esse primeiro módulo. Então, ficha de frequência mensal. Ficha cumulativa de avaliação modular, por componente. Isso mesmo. Ok? Isso mesmo, a gente espera que não tenha ficado nenhuma dúvida, mas se tiver, vamos aproveitar agora o momento da interatividade. Nós temos ainda o fluxo, e aí a gente vai agora mostrar para vocês como é que vocês vão fazer para fazer a entrega dessas fichas, né? As fichas, elas serão enviadas aos professores presenciais, junto com o pacote pedagógico, que vai para onde, Keila? Vai para o e-mail da turma. Para o e-mail da turma, né? Junto com o pacote pedagógico do componente curricular, né? Ou do itinerário formativo de aprofundamento. Os dados devem ser preenchidos de forma manual, com caneta esferográfica azul ou preta, e entregue à Secretaria da Escola Matriz, ou de forma digital. Quem puder entregar lá na escola matriz, ele impresso, tudo assinadinho, entrega. Quem não puder, manda de forma digital. Ou tira uma foto, ou escaneia no formato PDF, mas tem que... O fluxo de entrega é esse, tá bom? E guarda, quando for possível, enviar, né, prof? Isso. Porque isso vai ficar na pasta lá. Na pasta do aluno, tá bom? É bom que o professor não esqueça de ficar com uma cópia, ok? Isso mesmo. Depois,
né? Como é que é esse fluxo de entrega mesmo? O professor presencial, ele entrega as fichas de frequências e temas curriculares no prazo máximo de 5 dias úteis após o término do mês. As fichas cumulativas podem ser entregues após o encerramento do componente curricular. O coordenador do ensino mediado envia as fichas ao gestor ou secretário escolar da escola matriz imediatamente após o recebimento. O gestor ou secretário da escola realiza o lançamento dos dados no SIGEAM sem extrapolar o mês, principalmente por conta dos alunos que participam do programa Pé de Meia. Isso mesmo. E caso não tenha o coordenador do mediado, ele vai acessar o coordenador do município, o coordenador regional, certo? Caso o município não possua um coordenador de ensino mediado, o professor presencial precisará realizar a entrega para o coordenador regional ou diretamente à Secretaria da Escola Matriz, beleza? E agora, nesse momento, nós queremos agradecer a participação de todos. Esperamos que as orientações repassadas neste encontro, né, sejam a base para que possam desenvolver suas atividades docentes com mais tranquilidade e eficiência. E a nossa equipe toda, a nossa gerência, deseja, assim, que vocês recebam o nosso abraço fraterno para todos. Okay? Isso mesmo. E nós não acabou, né, prof? Sim. Fiquem aí, que agora vem mais um assunto importante, né? Algumas informações importantes para que nós possamos estar encerrando, então, a nossa jornada pedagógica e técnica. Tá joia? Um abraço, então, a todos. Nós temos até uma cartelinha aí para vocês, uma imagem do nosso abraço, sintam-se abraçados. Esse abraço, sintam-se abraçados nesse abraço que vocês estão recebendo agora, tá bom? Isso mesmo, qualquer dúvida, estamos por aqui, nós temos nossos contatos, né, deixamos aí para vocês no início, mas tem aqui também no final, esse é o contato da coordenação, né, direto, isso, que vai estar aí direcionando vocês e orientando em relação aí às demandas necessárias, tá certo? Então, fiquem com Deus e continuem aí, que agora também temos mais um assunto importante para estar fechando a nossa jornada.